Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece de uma vez por todas se Balotelli ainda pode ser contratado pelo Corinthians. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras e a chance de Rony ser vendido nessa janela de transferências. Falo sobre o São Paulo com uma dupla de reforços praticamente contratada, é questão de tempo para que exista o anúncio. Para completar, tem o Flamengo tentando empurrar um jogador pro exterior mediante boa grana, o Botafogo que venceu dentro e fora de campo, as últimas do mercado, Renato Gaúcho admitindo propostas de clubes da Série A e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder mundial no segmento de apostas esportivas, e os caras ainda dão um bônus que pode chegar até R$500. Na tela com os jogos desse domingo no Campeonato Brasileiro, quero começar falando sobre o meu palpite para Corinthians e Flamengo, vou de empate ou vitória do Flamengo. Para Atlético Paranaense e Palmeiras, vou de vitória do Palmeiras. Tem também às 11 da manhã, não perca a hora, Cruzeiro e Atlético Goianiense. O Cruzeiro é o maior favorito do dia. Vou mudar de página para mostrar mais 3 jogos. Acho que Vitória e Vasco empatam. Empate também para Grêmio e Atlético Mineiro. Tô na dúvida em relação a Fluminense e São Paulo. Vou de vitória do Flu ou empate. Lembrando que na Bet365 ainda existem as apostas aumentadas, promoções que a casa faz para que você tenha mais chance de ganhar uma odd melhor. Que tal essa segunda com Corinthians e Flamengo? Vitória do Flamengo. Rubro-negro chutando mais de 3 bolas e meia gol. Com gol do Luiz Araújo, você pega uma cotação de R$ 6,50. Só para completar, é importante contar que para ter direito a esse bônus de até R$500, só pegar o link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, clique em qualquer um deles, faz seu cadastro e utilize o promo code Nicola. Dessa maneira você tem 50% de bônus no valor do seu depósito, bônus máximo de R$500, o depósito mínimo de R$30. Só para completar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem para a Bet365. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a seleção brasileira, que terá Lucas Moura para os 2 próximos jogos das eliminatórias. O meio atacante do São Paulo foi chamado pelo Dorival Júnior para o lugar de Savinho, que se contundiu no Manchester City. Já o Cruzeiro subiu 4 jogadores do Sub-20 pro profissional. São eles os atacantes Tevez e Kenji, o lateral direito Dorival e o meia Josepher. A presença desses caras só reforça de que o Cruzeiro não vai contratar jogadores até essa segunda-feira, quando a janela de inscrições se encerra. Bora falar agora sobre a minha Portuguesa, que está classificada para as quartas de final da Copa Paulista. Foi com mais emoção do que eu imaginava. Empate em 0-0 no tempo normal no Canindé contra o São Bento, mesmo resultado da partida de ida em Sorocaba. Decisão por pênaltis, a Lusa converteu seus 5 pênaltis, o São Bento perdeu um deles e nem conseguiu bater o quinto. Dessa maneira, a Portuguesa está garantida nas quartas de final. Jogo que marcou também a despedida momentânea do Maceió, que é o grande destaque da Copa Paulista, jogador que tem demonstrado enorme potencial, que já foi alvo de São Paulo e Santos. Nas redes sociais, o Maceió escreveu o seguinte, abre aspas: hoje tivemos uma tarde incrível, com a conquista da classificação para as quartas de final. Porém, sinto uma tristeza imensa por esse ter sido o meu último jogo vestindo a camisa da Portuguesa, encerrando meu ciclo dentro desse clube em 2024. Gostaria de manifestar minha gratidão a toda a equipe. Obrigado por tudo, Portuguesa. Não é um adeus e sim um até logo. Só para vocês entenderem, o Maceió pertence ao São Caetano e está emprestado à Lusa. O contrato de empréstimo terminou agora em 31 de agosto. Lusa tentou a prorrogação do empréstimo, o São Caetano não aceitou. Mas a Portuguesa assegura que já tem um pré-contrato assinado com o Maceió e fará dele reforço agora de forma oficial a partir de janeiro de 2025. Quero contar também que Renato Gaúcho admitiu ter 2 ofertas de clubes da Série A. Essas propostas teriam acontecido nos últimos dias, em meio a toda a crise que passa o Grêmio. A frase do Renato, abre aspas: tive 2 propostas recentemente de 2 grandes clubes do futebol brasileiro. Minha única preocupação é o Grêmio, mas é o que eu falei, não converso com ninguém, claro que fico feliz, mas meu objetivo é só o tricolor. O Renato não vai sair do Grêmio. O que ele faz é se valorizar para ganhar um pouco de moral, já pensando até numa prorrogação de contrato. Tricolor que passou por maus bocados, chegou a ser candidatíssimo ao rebaixamento. Nesse momento é o 14º colocado, 27 pontos, 5 de vantagem
para os dois times que abrem a zona de rebaixamento, o Vitória e o Corinthians. Com um detalhe, o Grêmio tem 2 partidas a menos do que os concorrentes. Se ele vence esses 2 jogos a menos e inicia uma grande arrancada, pode até sonhar com pré-Libertadores, mas acho que o campeonato do Grêmio é para ficar na primeira página da tabela, entre os 10 primeiros. E você, pensa diferente? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo, que aceitou a venda de mais um atleta, mas ainda não conseguiu negociá-lo. Eu me refiro a Matheus Gonçalves, atacante de 18 anos de idade, revelado na base, que quase foi em definitivo para o Bragantino. Não houve acordo entre as partes e pintou uma outra proposta agora da Europa. O Rio Ave está disposto a pagar 5 milhões de euros por 50% dos direitos. O Fla manteria 50%, imaginando uma valorização do atleta no futebol português e uma venda ainda melhor. O grande problema é que o Matheus Gonçalves não curtiu a proposta e tem feito uma série de exigências. O Flamengo tenta convencê-lo de que o projeto é legal, de que esse contrato de 5 anos em Portugal pode lhe valer bastante visibilidade. Resta saber como é que essa história termina, com a lembrança de que a janela em Portugal se encerra nesse domingo. Se não houver um acordo nas próximas horas, o Matheus não poderá se transferir para Portugal. A gente acompanha essa história e conta para vocês. Flamengo que enfrenta o Corinthians na tarde desse domingo, defendendo um ótimo retrospecto. O Flamengo, mesmo na condição de visitante, tem mais vitória do que o Corinthians nos últimos confrontos desses times em São Paulo. São 5 vitórias em 10 jogos. Você tem palpite para Flamengo e Corinthians? Corinthians e Flamengo? Já usa o espaço para comentário e deixa registrado. Combinado? Quero falar agora sobre o Botafogo com ótima notícia dentro e fora de campo. Quero começar pela notícia externa. O Botafogo fechou a contratação de Adrielson, zagueiro de 26 anos de idade, que era do Botafogo até o fim do ano passado, esteve eleito entre os atletas da seleção do Campeonato do Brasileirão de 2023. O empréstimo com o Leão ficou fechado até dezembro de 2024 e ele é o 7º reforço do time nessa janela de inscrições. Antes já haviam chegado o Igor Jesus, o Alan, o Almada, El Arouche, o Matheus Babi, o Vitinho, que foi comprado por 8 milhões de euros. O Botafogo abrindo os cofres para tentar ser campeão nacional. Só para complementar, desde que se mudou do Botafogo para o Lyon, o Adrielson não conseguiu jogar. Foram só 4 partidas que somaram 54 minutos em 8 meses do futebol francês. Por falar em reforços, um desses reforços da metade do ano foi absolutamente decisivo para a vitória em campo e para a volta da liderança do Botafogo. O Fogão venceu o Fortaleza por 2-0 na noite desse sábado no Newton Santos, e os 2 gols marcados no segundo tempo pelo Igor Jesus, atleta que vai muito bem desde que foi contratado. Já são 6 gols em 13 partidas e olha que ele nem é um centroavante e sim um segundo atacante. Com a vitória, o Botafogo ultrapassou o Fortaleza, foi a 50 pontos contra 48 do Lion, retomando a liderança, e será assim durante toda a pausa por conta da data FIFA. Só vale a lembrança de que o Fortaleza tem um jogo a menos do que o Botafogo e ainda pode retomar esse lugar. Hora de falar sobre o São Paulo com 2 reforços praticamente garantidos. Faltam as questões burocráticas, realização de exames médicos e assinatura do contrato. Não são baita nomes, mas o São Paulo vai trazer um volante e um lateral esquerdo. Quero começar pelo lateral esquerdo, Jamal Lewis, lateral de 26 anos de idade, pertence ao Newcastle e é da Irlanda do Norte, inclusive já tem 36 jogos pela seleção do seu país. Atleta que atuou na temporada passada pelo Watford, na 2ª divisão, teve uma temporada relativamente boa. Início da carreira no Norwich e está desde 2020 no Newcastle. Confesso que nunca vi esse atleta jogar, foi um nome sugerido ao São Paulo. O São Paulo avaliou os prós e contras do jogador, inclusive já desembarcou nesse domingo para a realização de exames médicos, assinatura do contrato e também para que ele possa ser inscrito até essa segunda-feira. O segundo reforço, Santiago Longo, volante do Belgrano, 26 anos de idade, 30 partidas na atual temporada com 2 assistências. Zubeldia teve papel importante na contratação desse atleta, que também era alvo de um time da Arábia Saudita. Zubeldia pegou o telefone, ligou para o Longo e disse que ele seria extremamente importante por ser essa figura do primeiro volante, de muita capacidade física e proteção ao sistema defensivo. Foi diante desse cenário que as conversas avançaram. O contrato dele no Belgrano termina em 2027 e o valor de mercado de 4 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dirigente do São Paulo que alegou que o tricolor não tem grana para grandes investimentos, até por isso, jogadores de menos nome, mas que chegam para agregar. E você curtiu o nível dos reforços? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza?
Hora de falar sobre Balotelli e mais uma especulação de que o atacante italiano pode virar reforço do Corinthians. Nas redes sociais, o Balotelli, inclusive, chegou a ser um dos assuntos mais comentados. O que há de novidade nessa história? O Corinthians ainda busca um centroavante? O rumor sobre Balotelli surge depois que o Corinthians desistiu de contratar Arthur Cabral, jogador do Benfica de Portugal. O Benfica pedia algo na casa dos 15 milhões de euros, valor completamente descabido. Balotelli está desempregado desde 30 de junho, quando acabou o seu contrato com o Adana Demirspor. O Balotelli, coisa de um mês atrás, tinha um acordo fechado com o Corinthians. Salário, direito de imagem, luvas, tudo acertado. Na última hora, diante da pressão do torcedor, o presidente Augusto Melo voltou atrás, irritando demais. Não só o Balotelli, como todos os seus representantes. A história ficou por ali, não se falou mais no nome do Balotelli, que está em busca de outros clubes. Por que surge ou ressurge o nome do Balotelli? Esse nome reaparece por causa do torcedor, que em meio às possibilidades ou às especulações de Arthur Cabral, vários deles disseram que prefeririam o Balotelli do que o Arthur Cabral. Mais barato, por não ter compra dos direitos econômicos. Não há nenhuma negociação entre Corinthians e Balotelli. Com a ressalva de que, apesar de a janela se encerrar nessa segunda-feira, o fato de o Balotelli estar desempregado lhe garante a chance de ser contratado posteriormente a essa data. Mas no Corinthians ninguém fala sobre Balotelli. Vou dizer mais. Hoje, dentro do Corinthians, há uma enorme expectativa em relação a Héctor Hernández, o centroavante espanhol de 28 anos de idade. Ele tem treinado muito bem e já deixou uma pequena boa impressão em sua estreia na derrota contra o Juventude no meio de semana. Atleta que não tem grande cartaz, chegou a custo zero e que pode ser a solução dos problemas ofensivos. Só para completar em relação ao Corinthians, Thales Magno está de volta ao time, recuperado de um problema no ombro, e ele está super ansioso de reencontrar o Flamengo, seu eterno rival dos tempos de Vasco. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Rony, que ainda pode deixar o Verdão nessa janela de transferências. Informação do meu amigo Diego Iwata na Trivela. A apuração dele dá conta de que o empresário, os representantes do Rony ainda trabalham com a possibilidade de trazer ofertas do leste europeu ou do Oriente Médio. Algum tempo atrás cheguei a contar para vocês que o Rony foi cotado para ser contratado pelo Zenit, a negociação acabou não andando. O grande problema nem seria o Palmeiras, e sim a grana necessária para a transferência do jogador. A Leila tem afirmado que não pretende vender titulares. O caso do Rony seria um pouco diferente, por conta de alguns probleminhas internos, o fato de ser um jogador mais veterano. O Rony foi comprado pelo Palmeiras por 6 milhões de euros. O detalhe é que o Verdão tem só 50% dos direitos econômicos do atleta. Dessa maneira, para que o negócio seja bom, o Palmeiras precisa de uma proposta de pelo menos 12 milhões de euros. E essa oferta só poderia vir de mercados como Arábia Saudita, Rússia ou algo do gênero. Segundo o Diego Iwata, há times do Oriente Médio dispostos a contratá-lo. A avaliação do Rony hoje no Transfer Market é de 9 milhões de euros ou 56 milhões de reais. Rony é um dos donos dos maiores salários do Palmeiras, acima de R$1 milhão por mês, tem contrato até dezembro de 2026. A pergunta que eu quero deixar para você, torcedor palmeirense, é: vale a pena vender o Rony? Você venderia nessa janela de transferências? Por qual valor? Lembrando dos 6 milhões de euros investidos por 50% dos direitos econômicos. Use espaço para comentário para dizer tudo o que você quiser sobre o vídeo. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!